Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que o John tá com a meta aí de bater 95 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, tá? Ainda mais depois dessa classificação na Sul-Americana. Foi um jogo feio de se assistir, né? Vamos colocar aí um desempenho abaixo das duas equipes, mas o Corinthians precisava apenas do empate. Empatou, classificou, segue, tá? Agora a gente pensa aí no jogo do Brasileirão, mas obviamente que o torcedor já está pensando na partida da Copa do Brasil semana que vem contra a equipe do São Paulo. Tá? Então já peço que vocês me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, já vou até pedir outro favor aqui pro editor, colocar aí na tela os vencedores do sorteio, tá? Iclas Nassif, Thiago Palermo e Richard Oliveira, tá? Comentaram aí no vídeo de ontem, fiz um novo sorteio. E um ponto importante, o pessoal que havia vencido da primeira vez conseguiu falar com o John, tá? Teve um que até mandou mensagem por outro Instagram, né? De um parente dele, falou que tava sem Instagram, não sei o que não tinha conseguido. Agora conseguiu falar comigo, Elionei também, tá? Então, esses que já venceram o primeiro, vou enviar, já tava até separado, tá? Eu acho que é justo, pelo que eu prometi, por tudo mais, tá? Não faria sentido eu chegar agora, rapaziada, o pessoal agora mandou mensagem lá do primeiro sorteio, então vou cancelar. Não, vou mandar pro pessoal que ganhou lá na primeira e o pessoal que ganhou agora na segunda também, tá? Pro Iclas, pro Thiago e pro Richard, tá? Então vou enviar também o pessoal que venceu a primeira, essa aqui também. E fica aqui também o meu comentário, tá? Pros torcedores, que a minha ideia é fazer pelo menos um sorteio por mês, tá? E aí tem algumas coisas em mente, tá? Do que eu posso sortear, provavelmente camisa, tá? Tem copo de jogo também, por exemplo, esse daqui foi Corinthians e Remo, pela Copa do Brasil, tá? Foi o jogo que eu fui lá na Arena, tem aqui a arte, os anos que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, o símbolo, tá? Então, alguns jogos que eu for aí na Arena eu posso comprar os copos, tá? E aí trago aqui para sortear para vocês também. E mais algumas ideias que vocês forem tendo, podem comentar aqui também. Pô, John, acho legal sortear tal coisa, tá? Comente aí embaixo e vamos para cima. Parabéns aos vencedores. E já comente aqui o Thiago, o Richard e o Iclas, tá? O WhatsApp de vocês ou o Instagram, tá? Para que o John possa entrar em contato, pegar as informações para enviar. E aí, para você que não venceu, tá? Deixo aí esse comentário de que a minha ideia é fazer mais sorteios aqui no canal. E vamos para cima, rapaziada, que o Corinthians classificou ontem na Conmebol Sul-Americana, né? Um empate aí em 0-0 com o News Old Boys. Até comentei no começo, um jogo feio, tá? Um jogo feio. O News Old Boys tentou pressionar o Corinthians, mas o News Old Boys é um time fraco tecnicamente, desorganizado, tá? Desorganizado e fraco tecnicamente. E o Corinthians, tá? Sabendo da necessidade do News de atacar, falou o quê? Vou me fechar defensivamente. Tanto que principalmente no começo, né? O News foi começar a ter oportunidade chutando de longe, muito longe, e o Cássio encaixando. Foi passando tempo, e o jogo foi ficando mais feio. Vem a segunda etapa, o Corinthians fez algumas mudanças, tá? O Juliano entrou bem, o Fábio Santos entrou bem, o próprio Romero entrou bem também, tá? Na partida. Deram um pouco mais de dinâmica pro Corinthians, que teve a única oportunidade com o Yuri Alberto, um chute de fora da área ali perigoso, mas o time do Corinthians foi isso. O Yuri isolado lá na frente correndo e o time não conseguia trocar passes, não conseguia avançar para o ataque. Só que não sofria também na defesa. O News teve uma grande chance, né? Que foi aí a bola que o Fábio Santos tirou praticamente em cima da linha. Já havia até passado pelo Cássio, né? Ia pro gol, o Fábio Santos tirou. Foi uma oportunidade ali, um vacilo da defesa do Corinthians. E foi isso, tá? O Corinthians fez a vantagem em casa, sabia que precisava apenas do empate
lá na Argentina, foi, empatou e classificou, tá? Feijão com arroz e o Corinthians está classificado. Hoje, nem havia necessidade de um grande desempenho, uma vitória elástica. Não. Vencemos aqui, empatamos lá, Corinthians nas quartas de final da Sul-Americana. Quero saber a avaliação de vocês, tá? Sobre a partida de ontem, as atuações individuais, tá? Muita gente perguntando aí sobre alguns atletas em específico e tudo mais, tá? Mas é isso. A atuação coletiva do Corinthians não foi boa, mas era o que a gente precisava. Empatar. Não levar gols. É o primeiro ponto. Se você não leva gol, o mínimo que vai acontecer é o empate, tá? Foi o que o Corinthians fez, está classificado, recebe aí quase 3 milhões de reais por avançar aí para as quartas de final da Sul-Americana. E agora aguarda o adversário, tá? Que sai do confronto de hoje entre Goiás e Estudiantes. Um ponto importante é que o Estudiantes no jogo de ida fez 3-0 no Goiás, tá? Então, já tem uma ótima vantagem aí a equipe do Estudiantes, deve ser o adversário do Corinthians, tá? Só que a nossa equipe agora, como eu disse, pensa no Coritiba, no jogo da volta contra o São Paulo, para depois pensar no Estudiantes, e a Sul-Americana vai afunilando, tá? O que a gente falava da Copa do Brasil há pouco tempo atrás, virou a Sul-Americana. 5 jogos para um título. Tem o Estudiantes, aí pode pegar um clube brasileiro na semifinal e avançar para a final, tá? É o caminho mais curto para um título do Corinthians esse ano e o possível, né? Sul-Americana e Copa do Brasil, porque o Brasileirão não tem como chegar, tá? É um campeonato muito difícil, o Botafogo disparou, então assim, o Corinthians tem que focar nas competições mata-mata e faz o feijão com arroz no Brasileirão. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e o nosso técnico Vanderlei Luxemburgo, tá? Exaltou aí a atuação do Corinthians, principalmente no jogo de ida, tá? Ele falou o seguinte: eu, com tantos jogos de janela, não espero um jogo bonito em Copa, principalmente Libertadores e Sul-Americana. Sempre é jogo pesado, truncado, marcado e é assim que passa. Nós não conquistamos a classificação hoje, conquistamos em casa quando viemos com a vantagem, tá? Então foi essa a estratégia do Corinthians. Pô, John, foi arriscado e tudo mais, poderia ter levado gol? Sim. Mas toda estratégia tem o seu risco, tá? E a de ontem foi mais tranquila, porque o time do Nils não era um time tão qualificado. Não era um time que oferecia tanto risco assim ao Corinthians. O risco vai acontecer contra qualquer adversário. Ah, vai jogar contra o time da Série D. Se vacilar, pode levar o gol, tá? Mas o Corinthians está classificado na Sul-Americana. Cara, tô muito feliz, tá? Tô muito feliz com essa evolução da equipe. Hoje, a gente pode falar em evolução. Um time que parou de perder fora de casa, certo? Ia jogar fora de casa e falava, meu Deus do céu, pode desligar a TV que o Corinthians não vai conseguir nada. Hoje a gente vem de uma sequência positiva, tanto em casa quanto fora de casa. 10 jogos sem perder, avançando nas competições, tá? Paramos de levar alguns gols que não podia, tá? Contra o Inter, é vacilo. A gente comentou bastante aqui. Mas o Corinthians melhorou defensivamente e agora está tendo a calma para organizar o time ofensivamente, tá? Agora podemos falar em evolução, Luxemburgo. Agora a gente está vendo o seu trabalho sendo feito. Com pontos extremamente positivos, pontos que eu ainda vejo como negativos, mas é a opinião de cada torcedor. Tem gente que vai concordar com uma coisa, discordar de outra, é tranquilo. Não adianta. Eu vou chegar aqui, se eu falar a minha escalação ideal vai ser uma, a sua vai ser outra, do amigo vai ser outra, tá? Então a gente nunca chega num consenso 100%, mas temos que ter uma linha de raciocínio, tá? E aí o Luxemburgo falou sobre os jogadores foram poupados, né? Comentou sobre o Renato Augusto, que veio para São Paulo para se preparar para o mata-mata da semana que vem. O próprio Murilo foi poupado também, tá? E é isso. Quero saber a opinião de vocês sobre o trabalho do Luxemburgo, a estratégia que ele usou e tudo mais sobre ontem, tá? Muita gente comentou sobre o Gil, questão de jogadores de defesa e tudo mais. Temos que pensar que
Domingo é um jogo que pro Corinthians não é prioridade. Prioridade é quarta-feira contra o São Paulo, tá? Então já fica aqui, ó. Nem coloca os jogadores no domingo. Só que tem atleta que precisa de ritmo de jogo, que é o caso do Veríssimo, Moscardo, do Rojas, do Mosquito. Então são jogadores que podem atuar não 90 minutos, tá? 45, 30 minutos, 15 minutos, o que for, para ganhar um pouco de ritmo e aí jogarem, teria a possibilidade, né, de jogarem aí contra o São Paulo na quarta que vem, família. Bom, e seguindo aí com um pouco da repercussão do jogo de ontem, tá? O Corinthians fez uma brincadeira aí com o Messi nas redes sociais, né? O Messi, que é cria da base do News Old Boys, jogou acho que dos 6 aos 13 anos no News, e aí foi pro Barcelona, né? Se diz torcedor do News, tá? E o Corinthians postou meio que a gente te entende, Messi, meio que fazendo uma zoeira aí com o torcedor do News Old Boys, Lionel Messi. Mas é isso, eliminamos o time argentino e vai Corinthians, rapaziada. Bom, o que não muda em jogo de Libertadores e Sul-Americana é time brasileiro que vai jogar fora e sofre racismo e é agredido e vira aquela bagunça. Ontem não foi diferente. Antes da torcida do Corinthians entrar no estádio, os ônibus foram apedrejados. Pedra, bomba, jogaram de tudo. Durante o jogo, tentaram invadir o setor destinado para o Corinthians na arquibancada. Tá? Tentaram invadir, e aí, segundo relatos, os torcedores do Corinthians reagiram também, tá? E aí tinha uma grade entre as duas torcidas, derrubaram a grade, começaram a jogar pedra, garrafa, cadeira, tudo. Atiraram coisas no campo, certo? Aquela bagunça. E como sempre, foram racistas com os torcedores do Corinthians. Tem vídeo gravado, tem tudo pra Conmebol. E aí sabe o que vai acontecer? Hoje eles postam, hoje à tarde. Diga não ao racismo. Pronto, resolveu. Pô, Conmebol, e a punição pro News? E a punição pro Universitário? E a punição pra esses times? Ó, tô aqui, ó, já fiz o post na rede social. Diga não ao racismo. Pra Conmebol, tá tudo resolvido e segue o jogo. Tá? Pra Conmebol, está resolvido. Nada vai mudar enquanto os clubes brasileiros não se unirem nessas situações. Tá? O próprio Fagner já comentou isso, eu comentei ontem na live bastante também. Corinthians publicou aí uma nota de repúdio, né? Meio que fazendo uma cobrança aí a Conmebol, mas não adianta. Hoje o Corinthians cobra, beleza. Amanhã acontece com o Botafogo. O Corinthians não fala nada, o Botafogo reclama. Aí depois acontece com o Flamengo, com o Internacional. Os clubes reclamam, os daqui não falam nada. Aí depois, na semana que vem, acontece de novo com o Corinthians. O Corinthians fala, os outros não falam nada. A CBF deveria ter um representante da CBF, né? Chegasse nos clubes e falasse, ó, estou aqui com a representação de vocês, vou lá na Conmebol que eu quero uma cobrança de respeito, tá? Vou fazer uma cobrança digna. Porque não muda nada. E a CBF, pelo que parece, não tem moral nenhuma na Conmebol. E a gente segue dessa forma. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando um pouco sobre o mercado da bola. O Christian Barletta, né, que foi apresentado aí recentemente pela equipe do Ceará. Ponto positivo. O Barletta foi vendido para a equipe do Ceará. Tá? Foi negociado em definitivo. Não foi emprestado. Muita gente ainda tá achando que o Corinthians emprestou o Barletta pro Ceará e aí ele volta. Não, o Barletta foi vendido. O Corinthians não tem mais nada do Christian Barletta, certo? Ele foi apresentado e comentou um pouco sobre o momento dele no Corinthians, tá? Ele falou, ó, claro que quando a gente faz um contrato longo, a gente pensa em estabilidade, eu queria ficar bastante tempo por lá, no caso era no Corinthians, né? Seguir a carreira e depois ir para fora. Mas as coisas de Deus são maiores, não aconteceu lá por um motivo. Quem sabe para eu vir para cá que eu possa fazer vários jogos.
foi uma questão de escolha de treinador, trocou muito de treinador lá, não consegui ter uma sequência, e você sabe que clube grande é assim, você vai e rende ou fica para escanteio, tá? Não tiveram tanta paciência, nos primeiros jogos não entrei bem, mas depois eu senti uma evolução em mim, mas não tive mais oportunidade. Também respeito isso, vai de cada treinador. Decidi vir para cá por causa disso. Tenho que estar trabalhando e performando para ter oportunidade de jogar. O Guto me ligou, que é o Guto Ferreira, né, treinador aí do Ceará, e o Luxemburgo não quis me usar. E isso é um ponto importante, tá? O Christian Marletto, acho que fez 2 ou 3 jogos pelo Corinthians, um jogo como titular, né, contra o Cruzeiro, não foi bem, eu acho que entre um outro jogo ele fez 1, 2 lances e só. Mas é um cara que tá vindo do São Bernardo para a equipe do Corinthians. Tem o choque de realidade, tem a adaptação, tem tudo. Não dá pra gente chegar aqui e falar, o Barleta foi mal no Corinthians, resumindo a 2, 3 jogos de estreia dele, vindo no meio da temporada. Não dá. Não dá. E aí veio o ponto. Ele coloca que o Luxemburgo não quis utilizá-lo. E era até uma cobrança da própria torcida do Corinthians. Por qual motivo ele não teria oportunidade? Por que o Romero foi utilizado mais do que o Barleta? Isso que o Romero nas 2 últimas partidas aí que entrou, principalmente contra o News Old Boys, em casa, que ele deu assistência, né? E ontem fora ele foi bem também. Foi bem, mas teve oportunidade. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte. No jogo contra o Liverpool do Uruguai, última rodada da Libertadores em casa, que o Corinthians venceu, acho que 3-0, né? O Pedro jogou muito bem. Muito bem. Aí, simplesmente, o garoto some do Corinthians. Tá no banco todo jogo, mas não entra em nenhuma partida. Pô, por que o Pedro não tem oportunidade no Corinthians? Por que ele não pode entrar em um jogo? Por quê? Qual o motivo? Qual a explicação? Ele desaprendeu a jogar bola? Qual o motivo? Eu não consigo entender, tá? Temos aí a situação do Barleta, que é outro caso específico, tem o Pedro, temos jogadores e casos. Só que, como eu falo, não existe uma linha. Não existe uma linha. O cara vem mal, não sei o que, do nada tem oportunidade. O outro que teve oportunidade foi bem, some. Some. O Biro, do nada, virou titular. Quando o Roger saiu, virou titular. Não jogou bem ainda, tá? Aí vinha o Wesley, atuou bem, não teve oportunidade, não teve, aí agora virou titular no jogo da Sul-Americana. E agora, quem que é o titular pro jogo contra o São Paulo? Wesley ou Biro? Não sabemos. O Pedro vai ter oportunidade? O Romero é o 12º homem agora? Não sabemos, tá? Quem vai responder é o Luxemburgo. E aí, o que eu digo pra vocês é o seguinte. Ele não vai responder porque ele esconde essa questão, tá? É o perfil dele, certo? No que eu digo cada treinador tem o seu perfil. Luxemburgo não gosta de expor essas situações. Ele traz para o lado interno, fala, ó, vou resolver aqui com os atletas e é isso. Só que muitas vezes, tá? Como nesse caso do Barleta, o torcedor fica sem entender qual que é o critério e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aqui para a gente bater a meta de 95 mil inscritos. Rapaziada, sobre o Murilo, tá? Já tivemos aí muitos clubes interessados, os que vieram à tona foram os clubes italianos, da Fiorentina e da Napoli, tá? Recebemos aí que o PSG estaria de olho, mas até o momento não avançou em nada, tá? Não chegou nem a proposta, nem nada. Foi uma sondagem que poderia pagar 25 milhões de euros. Mas, como eu disse para vocês, só acredito vendo. São Tomé, certo? Não evoluiu, tá? E aí a informação de que o City estaria de olho, que o Guardiola gostaria do Murilo. Também não avançou, certo? Também não tivemos mais atualizações sobre essa informação. E o que temos que existe ainda um clube inglês, tá? Existe ainda um clube inglês que buscou informações sobre o Murilo e que pode ainda fazer uma proposta pelo atleta.
tá? Que o clube inglês estaria pensando em fazer uma proposta de 12 milhões de euros, mas o Corinthians quer 20, tá? O nome do clube inglês não foi revelado, tá? Não temos aí essa situação do nome do clube, mas existe ainda a possibilidade do Murilo sair do Corinthians. Um ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Essa situação ainda está no campo das sondagens. O clube perguntou aí sobre o Murilo e tal, buscou informações de contrato, de salário, disse aquilo, tá tentando ver o preço aí que o Corinthians quer. Só que está nesse campo de sondagem. Qual que é o problema? A janela europeia fecha dia 1º de setembro, certo? Uma data importante, inclusive, tá? Mas enfim, fecha dia 1º de setembro. Então a gente tem praticamente um mês ainda, 20 dias, né? 20 dias dessa conversa. O Murilo sai, o Murilo fica, o Murilo vai chegar a proposta, tal, tá interessado. Então ainda teremos 20, 25 dias desse mimimi, desse quais de clubes europeus interessados no Murilo. A questão é, se pagar 20 milhões, o Corinthians vai negociar. A gente, inclusive, gostaria que o atleta continuasse até o fim do ano, pelo menos, tá? Mas, se chegar alguém com esse valor que o Corinthians quer, duvido que o Duílio segure, tá? Duvido que ele mantenha o Murilo na equipe do Corinthians e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!